Quem aqui tem se sentido muito mais preparado desde que nós começamos? Levanta a mão e diga amém bem forte aí. Amém. Graças a Deus. Feche teus olhos. Pai, fale conosco, abençoe-nos, dá-nos mais da tua porção. Em especial, Senhor, eu peço, continue trazendo a tua revelação, porque aquilo que os nossos olhos não entendem, baseado na nossa mente, os olhos do entendimento entendem baseados pelo Espírito. E eu acredito, Pai, que o que discerne crentes maduros de imaturos é a condição de receber revelação, porque a revelação, ela exige discernimento, e a revelação é o fundamento para te conhecermos. O Senhor não é explicável, o Senhor não é compreensível, o Senhor é apenas revelado. E eu te agradeço, porque alguém tem recebido a revelação de quem tu és, e nós estamos andando e avançando para aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe este momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Tome o seu assento, anote o mistério da Trindade. O mistério da Trindade. Trindade é um mistério. Antes que eu comece, ouça isso. E eu quero te dar uma história, só para que você entenda por que é um mistério. Quem joga xadrez aqui? Levanta a mão, dá um sinal aí. Só isso aqui joga, gente? Meu Deus. Agora me senti até humilhado. Preparei uma história bonita para compartilhar com você, mas tudo bem, não importa. Xadrez é um jogo bonito, é um jogo complicado. E é um jogo que lida muito com velocidade do raciocínio e estrategismo e matemática. Em 1997, você já deve ter ouvido falar de Garry Kasparov. Garry Kasparov é o maior jogador de xadrez do mundo. Ouça isso, porque isso aqui tem tudo a ver com onde eu vou chegar. Em 1997, a IBM fez um computador chamado Deep Blue e colocaram ele para jogar contra o computador uma partida de xadrez. Ele perdeu e foi literalmente humilhante, porque ele nunca havia perdido na sua carreira, nunca. E para ele perder para uma máquina, para algo feito pelo homem, é tão humilhante quanto perder para um homem. A lógica na derrota dele, porque a média das pessoas que jogam xadrez só conseguem calcular. O xadrez é um jogo que você tem que jogar pensando no próximo movimento, não o que você vai fazer, mas que o oponente vai fazer. Então você tem que fazer pensando no que ele vai fazer. Diferente do futebol, que você calcula para onde você vai e não onde o seu inimigo está, o seu oponente está. No xadrez você tem que calcular onde ele está para você saber onde você vai. Uma pessoa normal consegue calcular um movimento por segundo. A cada segundo ele consegue calcular um movimento que o outro pode fazer. Garry Kasparov consegue calcular 2 ou 3 movimentos. O computador Deep Blue calculava por segundo 200 milhões de movimentos. Por segundo ele calculava 200 milhões de possibilidades de movimentos. Poucas peças, mas todas elas tinham 200 milhões de posições variadas que poderiam acontecer até o fim do jogo. Por que eu digo isso para você? Porque tem uma simples lição nisso aqui. O homem sempre acha que sabe de tudo, até ver que o que ele construiu consegue raciocinar melhor do que ele. Você deveria entender
que se um computador pensa melhor do que você, como que você perde noite de sono não entendendo que Deus vai além do que um computador pode fazer? Eles disseram na época o seguinte: o raciocínio rápido do computador foi tão assustador, foi tão incrível, que é como se ele tivesse adquirido capacidade de raciocinar. Ou seja, é como se ele tivesse o dom humano de pensar. Daí vem o medo da inteligência artificial, que o homem pensa que é capaz de que o computador fique tão inteligente que ele pense por si mesmo, e quem ativou ele corre o risco de não conseguir desativá-lo, porque ele construiu uma coisa tão potente que o que é tão potente vai conseguir impedir que a criação impeça a criatura de ser desativada. É uma coisa muito séria isso. Isso tem que se preocupar. Mas Deus não tem... Só para você entender melhor, deixa eu te explicar isso aqui, só para você entender onde eu vou chegar. Porque quando a gente fala sobre Deus, irmão, você tem que ir muito profundo. O homem tem medo que ele construa um computador tão grande, que o computador impeça o homem de fazer o que ele tem que fazer. Você entende isso aqui? Diga amém. Deus é diferente. Deus sabe que não importa o quanto Ele te dê de dons, de ideias, você nunca vai conseguir impedir o Criador de mandar na criatura. Isso é fato. O homem hoje tem medo do computador, porque você não sabe. Você, por exemplo, você cria aqueles sistemas de firewall, de tantos outros programas para impedir vírus, etc. Eles têm medo de que seja capaz de que um dia isso tome o pensamento de que, e alguém pode falar, é impossível. Não, tem lógica, porque eles constroem um sistema para garantir que o sistema vai se proteger. Então eles têm medo de que eles construam algo um dia que seja tão grande, que mesmo a chave mestre, a senha de acesso, um dia seja impossibilitada de ser digitada ou acessada, e eles não consigam acessar o que eles mesmos criaram. Ou seja, eles criaram algo maior do que eles. Deus é o inverso. Deus não tem medo de você ficar maior do que Ele, porque Ele já sabe. É impossível. O que é finito, eu e você conseguimos alcançar os pensamentos do que é infinito. Pense nisso. A imensidão do desconhecido aumenta o tamanho do finito. O que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente sabe. Você concorda com isso aqui? Diga amém. O homem sempre pensa que ele é muito inteligente, só que o tempo todo a ciência vem e mostra para os cientistas que eles são ainda ignorantes, porque eles acabaram de descobrir uma coisa que eles não sabiam antes, o que significa que tudo que eles sabem é o que eles aprenderam, mas nem tudo que eles aprenderam é o que há para se aprender. O que há para a gente aprender é muito maior do que a gente já aprendeu. É a mesma coisa sobre Deus. Não importa o quanto você seja crente, o quanto tempo você ande com Deus, o que você ainda tem para aprender de Deus é muito maior do que você já aprendeu. E você tem que chegar na seguinte decisão: eu não vou esquentar a cabeça para querer entender Deus, porque a Bíblia já diz, Ele é insondável, inescrutável, não dá para entender Deus. Mas vira e volta você fala que entende Deus, e de fato a gente consegue entender Deus, mas ao mesmo tempo a gente não entende Deus. O que é isso? Isso se chama mistério. Você quer ver o que é mistério? Você está casado há 30 anos com alguém, pensa que conhece essa pessoa e ainda não conhece essa pessoa. Como é que você pode estar dormindo do lado de alguém há 50 anos e ainda não conhecer tudo sobre ela, mas ao mesmo tempo conhecer tudo sobre ela? É assim com Deus. Quando você entende isso, isso fortifica a tua fé. Se você não tiver esse tipo de pensamento que eu tenho, olha para mim, se você não tiver esse tipo de pensamento que eu tenho, você nunca vai conseguir ter fé para descansar, porque é você que é basear o teu descanso na lógica, quando o teu descanso tem que ser baseado no mistério. Eu não entendo, eu não sei, mas eu entendo. Não entendo como, mas entendo que Ele fará. Não entendo por onde, mas entendo que vai ser por algum lugar.
Se você não entender nada do que eu estou falando, você não consegue ter paz para poder avançar, porque fé exige você viver com mistério e revelação ao mesmo tempo. Ou seja, eu sei sobre Deus, mas ainda assim eu não sei nada, porque o que eu não sei sobre Deus é muito maior do que o que eu sei. A imensidão do desconhecido aumenta o finito. Quanto mais a gente vê o que a gente não sabe de Deus, mais a gente vê o quanto a gente sabe tão pouco. E quando a gente vai falar sobre Trindade, irmão, Pai, Filho e Espírito Santo, é complicado, porque a maioria de vocês acha que eu vou te explicar o que ela é. Irmão, se você está achando que eu vou te explicar hoje o que ela é, você está louco. Porque se eu conseguir te explicar, quer dizer que eu consegui acessar a mente de Deus. E se eu conseguir acessar a mente de Deus, Deus já não é mais Deus. Eu tenho que dar texto bíblico, que é para você entender o que eu estou falando, ok? Vamos lá. Salmo 139, verso 6 diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O salmista está dizendo: o conhecimento do Senhor é tão alto, tão grande, tão majestoso, que eu não consigo entender o teu tamanho. Romanos 11, 33 diz: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Você não consegue entender como que Deus age, mas também consegue entender como Deus age. Você entende que Deus cria o homem. Como é que você me fala como é que a criança é formada dentro da barriga? Você entende Deus dá vida, como que os ossos são formados. Tem coisas que a gente não pode querer ficar pensando muito, porque a gente tem que chegar na conclusão, não dá para entender, é mistério. Porém, existem mistérios que Deus quer te revelar. Tem coisas que Deus quer que você saiba, e Ele fala para você buscar Ele, para que Ele possa te revelar. Tem outras que Ele já fala, nem queira me buscar que não dá para mim te revelar. Como que pode um Deus que fala, clama a mim que eu vou te responder, mas também não adianta tentar entender o meu caminho não, meu caminho é inescrutável. Dá um nó na cabeça, irmão, sim ou não? Porque é Deus. Se fosse o homem não dava nó. Deus fala, eu quero que você me conheça. Ao mesmo tempo Ele fala, você não vai me conhecer, porque nenhum homem viu ao Pai. E se eu mostrar o que eu sou para você, eu frito o teu cérebro. Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. E por outro caminho Ele fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Não adianta você querer entender o que está na minha cabeça. Eu às vezes faço algo hoje, para poder desembocar em outro algo daqui a 40 anos. E se você estiver vivo daqui a 40 anos, você entende. Se não tiver, você tem que entender agora, o que eu estou fazendo é bom, não queira saber como, mas creia, é bom. Algumas coisas eu vou te revelar, outras coisas eu não vou te revelar. Entenda isso. Tudo que Deus quer que você saiba, Deus te dará não por informação, mas por revelação. Anote isso, porque isso é importante você entender. Porque quando você estuda a Bíblia, você pega a informação. Se você aplica a Bíblia, você tem revelação. Esse é o erro de quem estuda teologia. Eu sinceramente, eu sou muito contrário a muita gente que estuda teologia. Porque eles pensam que fazer um curso de 2, 3 anos vai ensinar tudo. O povo mais ignorante que eu conheço é teólogo. Porque eles têm informação, mas sem ter revelação. Eles têm informação e não têm revelação. Eles conhecem um Deus que cura, mas eles nunca viram Deus curar eles. Eles pregam e ensinam que Deus cura, mas eles nunca foram usados por Deus para curar alguém. É a coisa mais comum na igreja. Eles falam de profecia, eles nunca foram usados por Deus para profetizar. Eles têm informação demais, revelação de menos. Revelação é algo aplicável, informação é algo buscável, você busca, você alcança.
mas você não consegue trazer uma aplicação profunda sobre aquilo. Você sabe o que eu acho interessante? Esses dias está falando sobre o Leandro Carnal. Aquele cara conhece Bíblia, mas não conhece nada de Deus. Ele fala para você das cartas de Paulo, ele não vive metade do que Paulo fala. Por que eu estou te falando isso? A última coisa que eu estou fazendo aqui é deixar você com informação. Você tem que ter revelação. Entenda isso aqui, para a gente começar. Jeremias 33, verso 3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. João 6, verso 12. Tem João 6, verso 12 aí para mim? Põe aí para mim se tiver. Palavras de Jesus. Irmão, você tem que levar a sério esse texto, porque esse texto vai te trazer vontade de ler a Bíblia e conhecer mais de Deus o tempo todo. Olha o que Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que Jesus está dizendo, olha para mim. Jesus está dizendo aqui: eu tenho muito para falar para vocês agora, mas eu não posso falar, não porque eu não quero, não porque eu estou impossibilitado, nada é impossível para mim, mas você não está pronto para receber. Pense nisso comigo. Se o que a gente sabe que Jesus falou impressiona a gente até hoje, imagine aquilo que ele disse: eu tenho para falar, mas não posso falar. Ok? Jesus disse: eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar. Irmão, há 2000 anos isso aqui ainda surpreende todo mundo, e ainda assim Jesus disse: o que eu tenho para falar é tanto, nas entrelinhas, que nem se compara à fração que você tem segurando na sua mão. O que você tem é um pedaço mínimo, é uma fatia mínima. Irmão, o que você tem não é nem uma fatia, é uma migalha da migalha da migalha. Sabe aquela migalha da migalha? Irmão, o que você tem na tua mão, pega a tua Bíblia, entende isso aqui. Você tem que entender sobre Deus e o porquê que Deus quer se revelar para você através dos problemas. Pega a tua Bíblia na mão, entende isso aqui. Se você não vai entender isso aqui, o que você tem na tua mão não é uma migalha, é aquele farelo, é aquele grão de areia que no teu sapato te incomoda, que na tua cama faz você ficar coçando e passando a mão assim na coberta. Isso aqui é o farelo, isso aqui é uma cutícula, uma coisa pequena do conhecimento que a gente tem de Deus. Isso aqui é suficiente para te incomodar, querer saber mais. Você já teve aquele grão de areia, irmão, pequenininho, que você já arrancou ele pequenininho, mas um pequenininho ficou te coçando o pé, ou aquele farelozinho pequenininho, irmão, do bolo, não é nem a migalha, é aquele farelozinho de bolacha que você comeu de noite e caiu no travesseiro. Não olha para mim com essa cara, não me faz me sentir culpado, como se só eu fizesse isso aqui, irmão. Aquilo ali te incomoda a noite toda, você fica assim, irmão. Deus garantiu que Ele ia dar para você uma coisa tão pequena, que se você entendesse um pouquinho disso aqui, isso aqui ia te incomodar, querer saber mais. Por quê? Porque nem tudo Ele pode te falar. Agora entenda uma coisa, anote isso: o que Deus quer te falar, Ele vai te revelar, Ele não vai te informar. E informação é diferente de revelação. E para falar sobre a Trindade, você tem que entender que a Trindade é uma coisa que você só entende baseado na revelação, não na informação. Porque os profetas tiveram a informação da Trindade, mas não acreditaram que ela era real. No Antigo Testamento houve a informação da Trindade, não houve a revelação. E o que Deus quer falar para você sobre o teu futuro, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu trabalho, o que Deus quer falar por você, para você, através de você, Deus vai falar através de revelação. Revelação e informação são coisas diferentes, tá bom? Revelação e informação são coisas que são totalmente diferentes. Primeiro, anote essa definição boa de revelação. Revelação é enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Revelação é você enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Mas como? Isso vem através de uma íntima conexão do seu espírito com o espírito dele. Em outras palavras, revelação
é o que você sabe, é o que você não sabe, mas Deus permitiu você saber. Eu amo essa definição. Revelação é o que você não sabe, mas Deus permitiu você saber. Revelação não é informação. Tua vida ainda não mudou porque você quer andar baseado em informação, não em revelação. Olhe para mim. Sabe por que você fica às vezes admirado com uma palavra que eu te dou de ofertório ou outra? Porque você leu o mesmo texto que eu já li, mas nunca teve a revelação. E porque você anda na informação, Deus não pode te dizer o que Ele quer te dizer. Porque a informação é dada pelo homem, revelação é dada pelo Espírito de Deus no seu espírito. Entenda isso aqui. Informação é uma coisa que você acredita porque tem lógica. Revelação é uma coisa que você não consegue ver lógica, mas acredita. Você acredita que um bebê é formado dentro da barriga da mãe. Mas me explica como é que o osso é formado. Você tem essa informação, os médicos não têm. Mas você acredita, ele veio da barriga. Por que isso é importante você entender? Porque revelação é o que você não sabe, que Deus sabe, e Deus quer te dizer, mas Deus vai te dizer através do Espírito. Se Deus vai te dizer através do Espírito, você tem que entender uma coisa: para receber revelação, primeiro você tem que ter fé. Revelação é consequência da fé. No nosso mundo é o seguinte: eu vejo, analiso, medito, calculo e creio. Com Deus é diferente. Você crê e depois que você crê, aí você vê. Entenda isso. Revelação nunca é alcançada por informação. Todo mundo aqui precisa de revelação. Você precisa de revelação. Você não quer saber onde você vai estar daqui a 10 anos? Revelação. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não quer saber qual é o próximo passo para você dar? Revelação. Você não quer saber se Deus vai fazer algo na tua vida ou não? Revelação. Você não quer saber como é que você vai resolver esse problema? Revelação. Mas revelação não é informação, porque informação você adquire pelos olhos, revelação você adquire pelo Espírito. Agora, todo mundo aqui tem Espírito. Nem todo mundo está com o Espírito ligado no Espírito de Deus. Alguns estão ligados, mas essa conexão ainda é banda larga. Uns ainda estão no 1G. Tem uns irmãos que já estão no 10G. Ah, você não entendeu. E eu estou no 10G. Uns aqui estão no 5G. Tá bem. Daqui a pouco você chega no 10. Não tem 10, pastor. Meu irmão, a tecnologia já existe. Só não tem ainda a condição de liberar. Agora pense nisso comigo. O que eu não sei, que Deus sabe, Deus vai me revelar pelo Espírito. Por que Deus ainda não me revelou? Exatamente porque eu acabei de te falar. Você quer ter informação. O que é informação? Informação, escreva isso, é conhecimento lógico. Ou seja, tem nexo. Dá para entender. Revelação é conhecimento ilógico, vai contra a lógica. Revelação é quando Deus fala para você: você está fraco? Maravilha, diga sou forte. Como assim? Eu estou fraco. Deus está falando, revelação. Não quero entender, creia e você vai ver. Informação, está fraco? Dorme 8 horas, toma um chá, come bem, você vai se sentir mais forte. Tem lógica. Irmão, se você não entender isso aqui, você não vai entender mais nada aqui para frente. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Então olha para alguém e diga assim: Deus vai te dar revelação, não é informação, hein? Olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus é Deus de revelação, não é Deus de informação. Informação tem lógica.
Revelação não tem lógica. E você pode acreditar nos dois. Informação é fácil você crer, porque informação é o seguinte: 2 com 2 são 4. Agora, revelação é estranho, porque revelação é o seguinte: 3 é 1 e 1 é 3. Okay. Vou embora, irmão, eu vou embora depois dessa. Não tem lógica. Você entende isso? Mas você crê sim ou não? Porque você crê, você entende. Você não pode entender para crer. Você não entendeu? Porque você crê, você entende. Veja o que a Bíblia diz, vamos lá. Você tem que entender como é que Deus funciona, porque Deus vai... Irmão, presta atenção, eu vou te falar aqui de novo. Deus vai falar para você de coisas que você vai perder a noite de sono, porque você não pode suportar. Deus vai te dizer, vou te dar uma grande bênção, e você vai ficar pensando, e de onde vai vir o dinheiro? E Deus está falando, não podia ter falado, porque você não está preparado para suportar a revelação. Jesus disse, eu tenho muito a vos dizer ainda, mas eu não posso dizer porque vocês não podem suportar. Alguns de vocês, Deus quer te falar para onde Ele quer te levar, mas se Ele falar agora, você vai ficar perdendo noite de sono pensando, como, e o dinheiro? E Deus está falando, porque você não está preparado, eu não posso te revelar, porque você quer ter informação, não revelação. Você quer encontrar matemática, 2 com 2 é 4, 1 com 1 é 2, eu vou fazer assim, assim, assado. Está vendo por que é difícil, meu irmão, a gente profetizar para você sobre o teu futuro, e você não mudar de vida? Porque para você visualizar o teu futuro, você tem que entender que o teu futuro depende de um ato de fé, porque Deus vai te dar revelação pela fé. Anote isso, fé é o útero que dá luz à revelação. Por isso que você tem que saber mais de Deus, porque quanto mais você conhece de Deus, mais fé você vai crer, mais fé você vai ter, para crer nas coisas que Ele vai te dizer. Eu te garanto, irmão, olha para mim, eu não sei você, irmão, mas Deus já falou para mim umas coisas que ia fazer na minha vida, que eu na época falei assim, tá, eu sou o Bozo, mas é porque eu estava baseado na informação. Tudo com Deus começa na base da fé, ok? 1 Coríntios 2, verso 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O que isso quer dizer? Olha aqui para mim. Quando você está mal, sabe aquele dia que você está mal, mas todo mundo pensa que você está bem, mas você está mal? Ou então aquele dia que você está mal e todo mundo pensa, ou então aquele dia que você está bem e todo mundo pensa que... Bom, vice-versa, você entendeu? Aquele dia que você está mal e só você sabe que você está mal, mas todo mundo acha que você está bem? Só você entende você, por quê? Porque só o homem entende as coisas do homem. Você entende isso aqui? Amém? Irmão, vamos lá. Minha esposa acha que me conhece, mas ela não me conhece. Eu acho que conheço ela, mas não conheço ela. Eu sei aonde a minha cicatriz é mais grossa, onde é mais fina, eu conheço tudo dentro de mim. Da mesma forma, lê o que continua dizendo. Lê para mim aí, lê bem alto. Continua aí, 1, 2, 3. Irmão, então aqui já está dizendo de uma forma clara, o que é de Deus, só Deus entende. Você não entende, só Deus entende Deus, porque só o homem entende o homem, assim como só você entende você. Você entende isso aqui? Diga amém. Agora, se só Deus entende Deus, o que Deus é? Deus é? O que Deus é? Deus é? Deus é? Deus é? Qual que é a natureza de Deus? Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e Deus entende Deus, como é que você vai entender Deus? Através do seu Espírito. Eu estou falando, irmão, para você daquela vozinha que fala lá no teu coração e você acha que é a tua cabeça, mas é o Espírito. Você ainda não soube exercitar os dons do Espírito para poder andar melhor no Espírito. Deus é? Fala alto. E você é o que você é? Você é Espírito. Você tem uma alma, mora num corpo. Então, porque Deus é Espírito, o que Deus tiver que falar para você, Deus vai falar no Espírito. Porque se Deus falar no teu ouvido, você não vai acreditar. Vou dizer de novo, irmão, que eu estou com raiva aqui de gente aqui hoje que está melhor que uma carga, não estivesse entendendo, estou frustrado. Se Deus falar no teu ouvido, vou fazer, você vai falar, tá bom, cadê o dinheiro que eu não estou vendo? E Deus está falando, não mandei você querer se preocupar com o dinheiro, estou falando, crê.
Então você tem que ter fé para receber a revelação de Deus. Entenda isso aqui. Se tudo que você quiser saber sobre a tua vida, você quiser encontrar lógica, você mata o teu espírito. O teu espírito é a parte que fala com Deus diretamente. Teu espírito é aquela parte que você ainda não entendeu. Sabe por que eu estou achando que você está assim hoje devagar? Eu vou falar o porquê. Porque você ainda não entendeu o que é o teu espírito, o que é a tua alma, o que é o teu... Tua alma é o teu sentimento, é a tua cabeça. Eu já cansei de falar isso aqui já. Teu espírito, irmão, é aquela vozinha que fala lá dentro de você, não vai. E você, não, mas não vai dar nada. Não vai. Não, mas não vai dar nada. Não vai. Não vai dar nada. Foi e deu. O Espírito falando, faça, mas não posso. Faça, mas não posso. Faça, mas não posso. Faça primeiro para o profeta e o resto para você e teus filhos. Faça, mas não posso. Estou pregando melhor que alguém está dando glória. Faça primeiro para o profeta, depois... Não posso sacrificar. Tudo isso eu estou te falando para você entender uma coisa. Quando a gente vai falar sobre a Trindade, a gente tem que entender uma coisa. A Trindade, você só acredita nela pelo Espírito, não com a lógica. Sabe por quê? Porque não dá para explicar a Trindade. Não tem lógica. Se você consegue explicar, quer dizer então que você é Deus. Porque só Deus entende Deus. Entenda isso aqui. Anote aí. Informação é conhecimento alcançado pela mente. Revelação é conhecimento alcançado pelo Espírito. Informação tem lógica e você acredita nela. Revelação não tem lógica e mesmo assim você crê nela. Então, a revelação te explica sobre as coisas de Deus, mas ela não te diz como as coisas de Deus operam. A revelação te explica que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não são três deuses, é um Deus, três pessoas. Ela não te explica como que pode ser possível 3 ser 1 e 1 ser 3. Ela só te diz, 3 são 1, 1 são 3, ponto final. Não entendo, porque é Deus. Mas você crê? Crê, porque recebeu revelação. Olha o que a palavra de Deus diz, vamos lá. Hebreus 11, verso 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ok? Diga para alguém do seu lado, revelação é resultado da fé. Vamos lá. Você tem que entender esse texto, põe esse texto para mim, vamos lá. Hebreus 11, 6. Lê bem forte para mim, 1, 2, 3. É necessário. Diga bem forte a palavra se aproxima, diga se aproxima. Diga de Deus. Bem forte, diga, creia que Ele existe. Olha, peraí, vamos parar por aqui. Você normalmente só acredita em algo depois de ler, ou depois de ver. Deus está dizendo, comigo é o inverso. Primeiro você vai crer em mim, depois que você crê em mim, aí você pode vir até mim, porque quando você vier até mim, você vai ver que eu sou o quê? Galardoador. Então antes de você sair de casa para vir na igreja para ver se eu existo, saia de lá sabendo que eu existo. Aí quando você chegar aqui, você vai chegar acreditando que eu existo. E aí quando você chegar aqui acreditando que eu existo, aí eu vou te mostrar de fato que eu existo. Por isso que o ateu não consegue entender quem que é Deus, porque ele quer primeiro entender para depois crer. Deus é o contrário, primeiro você crê que Ele existe para depois entender. Não tem lógica. Por isso que é revelação. É a mesma coisa. Deus fala, vou fazer algo na tua vida. E você tem que crer nisso, para que depois você veja Deus fazer. Porque se você quiser encontrar lógica para Deus fazer, Deus não vai fazer. Agora entenda isso aqui, que isso aqui é importante você entender. Anote isso aí, anote isso aí. 4 coisas que eu quero que você guarde aí. Primeiro, a doutrina declarada nas Escrituras. Põe para mim aí. Primeiro, eu quero falar desses 4 pontos com você. Primeiro, a doutrina declarada nas Escrituras. Segundo, a definição da doutrina da Trindade. Terceiro,
A doutrina provada pelas Escrituras, ela está provada na Bíblia. Está provado na Bíblia que existe o Pai, que existe o Filho, que existe o Espírito Santo. E quarto, a doutrina exemplificada. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque, veja, se você não crê sem ver, você não pode ter revelação. Agora, se você crê que 3 é 1 e 1 são 3, tudo que eu falar daqui para frente para você vai fazer sentido. Apesar de não fazer sentido. Mas vai fazer sentido. Apesar de não ter sentido. Mas vai fazer sentido. Apesar de não ter sentido. Porque quando a gente vai falar de Deus, irmão, é por isso que a tua vida está complicada. Porque você quer ter sentido para fazer sentido. Deus vai mandar um cordeiro. Cadê o cordeiro? Não, tem sentido, Deus vai mandar. Só não tem sentido você querer dar onde vai ter. Então Deus é um mistério, irmão. Para a gente terminar essa parte, você tem que entender que a gente vive com esses 2 pesos na balança. Tem sentido, não tem sentido. É mistério. E mistério Deus revela, Deus vai fazendo. Trindade é a mesma coisa. Porque você tem que entender como que ela é importante na tua vida. Porque se você não entender o quanto que ela é importante na tua vida, você não vai entender como que você chegou até onde você chegou. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: a doutrina declarada nas Escrituras, ok? Antes que eu continue, deixa eu lhe falar uma coisa aqui interessante. Pensa comigo nisso aqui. Quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre budismo, hinduísmo, islamismo. Se você, anote isso que isso é interessante. Se você entende Deus, Deus é manipulável. Você entende isso aqui? Se você entende Deus, você pode manipular Deus. Por isso você não entende Deus, porque você pode manipular o que você entende. Por que existem religiões que têm deuses de estátua, essas coisas? Porque eles querem manipular Deus. Então eles constroem uma coisa que é lógica para manipular ele. Ele está com raiva, dá comida para ele. Ele está com isso, faz sacrifício para ele. E Deus você não entende. Entende isso aqui? Se você pegar o budismo tem lógica. Tem lógica. Você entende o porquê que eles pensam naquilo. Se você pega o hinduísmo, Shiva, tantos outros deuses, Brahma, por aí vai, tem lógica, tem lógica. A história que eles contam tem lógica. Como um com um são 2. Agora, quando você pega a Bíblia não tem lógica. Porque no início da Bíblia, um falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus fez. Espera aí, um falou com 3, mais 3 eram 1. Não tem lógica. Por isso que eu sei, irmão, que eu estou servindo o Deus verdadeiro, porque não tem lógica, porque se tivesse lógica não era Deus. Então, para a gente continuar aqui, irmão, porque quando a gente começar a falar de demônio, tem gente que vai falar, mas como é que um demônio pode fazer isso? Então você não vai entender mais nada. Você não vai entender como que um demônio tem poder de estar em uma peça de roupa, no nome de uma marca que remota a ideia de idolatria. Essas coisas tão profundas que só pelo Espírito a gente recebe. Quem está no Espírito, diga amém. Amém. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, a doutrina declarada nas Escrituras, ok? A doutrina declarada. Primeira coisa, irmão, deixa eu já te quebrar um argumento aqui. De fato, a palavra trindade não aparece na Bíblia, não está na Bíblia, não está na Bíblia, esquece, não está na Bíblia. Mas só porque não está na Bíblia não quer dizer que a doutrina não está lá. Pensa comigo, olha para mim, responda para mim. Quem criou Júpiter, o homem ou Deus? Mas quem deu o nome para Júpiter? Então quer dizer que quando o homem deu o nome, o homem criou a coisa? Deus já era Deus. Eu falei para você quarta, Deus não é nome, Deus é um título. O nome de Deus é santo. Só porque o homem deu nome a uma coisa, não quer dizer que o homem inventou isso. A doutrina da trindade está na Bíblia antes que houvesse um nome para ela. Trindade é uma expressão teológica que a gente criou para explicar isso. Agora, é o exemplo de Júpiter. Deus criou Júpiter e Deus chamou o quê? De astro, planeta. Aí o homem nasceu e falou, o nome disso aí é Júpiter. Irmão, quando o homem deu o nome de Júpiter em Júpiter, ele não apareceu, já existia já. Então, só porque o homem deu nome a uma doutrina chamada de trindade, não quer dizer que quando ele deu o nome de trindade, a doutrina surgiu. A doutrina já existia, ela é eterna.
Senão alguém vai falar para você, mas a palavra trindade não está na Bíblia. Aí você vai falar, então, mas Deus não chamava Júpiter de Júpiter, foi o homem que chamou, e o homem não criou Júpiter. Você já mata já o cabeção, já nesse discurso. Pois bem, mas não tem lógica. Meu irmão, peraí, Deus criou o macaco, Deus criou o elefante, Deus criou a girafa, e Deus criou tudo. E olha o que Deus falou, Adão, dá nome para tudo aí que eu não vou dar não. Pronto, acabou. Deus falou, dá nome para tudo que eu não vou dar não. E não é interessante, irmão, como a girafa se parece girafa? Imagina você chamar o elefante de girafa. É igual gente que se chama, por exemplo, eu tenho cara de Manuel, eu não tenho cara de Pedro. Não é interessante que eu tenho cara de Manuel. Até gente que tem nome feio tem cara de gente com nome feio. Você não entendeu isso aqui. Graças a Deus, Deus é Pai. Aleluia. Então, de fato, o nome não aparece na Bíblia, mas só porque não aparece não quer dizer que não tem, tá? Primeiro, qual que é a doutrina declarada? Escreva aí, número 1. A gente vai falar sobre 4 coisas, vão ser rápidos. Número 1, doutrina declarada nas Escrituras. Diga bem forte comigo, Deus é um. Deus não é 2, Deus não é 3, Deus é um. Nós não adoramos 3 deuses. É um Deus, 3 pessoas. Isaías 45, verso 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Deuteronômio 4:35, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deus é um, não são 3 deuses, nem 3 senhores, é um só Senhor, um só Deus, mas não são 3 pais, nem 3 filhos, é um pai, é um filho, é um espírito, o pai não é o filho não é o pai, e o espírito não é o pai, nem o filho. E ainda assim os 3 são diferentes, são coiguais, eles fazem a mesma coisa, e os 3 se formam em um. Que mistério. Como você explica? Revelação, irmãos, tem que ter fé para crer. Você entende isso aqui? Diga amém. Vamos lá. Você sabia que nos Estados Unidos os banqueiros passam por 10 meses de treinamento aprendendo a descobrir como identificar notas falsas? O treinamento que eles passam é o seguinte, eles ficam por 10 meses tocando e sentindo somente notas falsas, nunca verdadeiro. Por quê? Porque tem uma lógica, se você sabe identificar o que é mentira, é fácil saber o que é verdade. Então eu já vou matar aqui agora muita dúvida tua, mas o resto vai ser uma exemplificação boa para você ter. O que não é trindade? O que não é? Vamos lá, primeiro, você tem que anotar isso aqui, tá bom? Trindade não é triteísmo. Triteísmo. O que é triteísmo? Triteísmo é a crença de que são 3 deuses. Não é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Para eles é o Pai Deus, Filho Deus e o Espírito Deus. Ou seja, são 3 deuses. Mas a doutrina declarada nas Escrituras é de que Deus é um. Só existe um Deus. A gente não adora 3 deuses. Ele diz, eu sou um, não há outro além de mim. Mas eu sou uma unidade composta. O que é trindade? Anote aí, uma definição boa. Trindade é uma unidade absoluta composta. É um composto, mas único. Nós não cremos em 3 deuses, é somente um Deus. Uma unidade composta, mas que é um. É mais, entenda isso aqui. Uma unidade composta quer dizer o seguinte, é mais do que um, mas ainda assim é um. É mais do que um, mas é um. Vamos lá, qual que é o nome Elohim, ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No original no princípio, Elohim criou Deus os céus e a terra. A palavra Elohim é que no nosso português é complicado. No nosso português, ou é singular ou é plural. Uma coisa que está no plural não está no singular, uma coisa que está no singular não está no plural. No hebraico é diferente, você pode ter palavra que está no singular e no plural ao mesmo tempo. Elohim é uma palavra que está tanto no singular quanto no plural. Porque ele é um, mas é mais de um. Mas não quer dizer que ele é mais de um Deus.
ele é mais de um do mesmo tipo. Eu já vou chegar lá para explicar. Eu vou te dar um exemplo fácil para você entender isso aqui. Ele é mais de um do mesmo tipo, mas é só um. É só um. Porque é só um. A gente não pode achar que são 3 deuses. Aí vem uma outra, essa aqui, meu irmão. Eu sei que você vai falar, igreja tal, mas essa aqui, muita gente na Assembleia de Deus prega ela. Muita gente prega. Porque eles usam uma palavra que você não pode usar. Qual que é a palavra? Manifestado. Essa palavra você não pode usar. Por quê? Houve um bispo chamado Sabélio. Olha o nome do indivíduo, Sabélio. Parece o nome de sabão, Sabélio. Olha o indivíduo, Sabélio. O que ele desenvolveu? Ele desenvolveu o que se chama de sabelianismo. O que é o sabelianismo? Eles creem o seguinte, que Deus é um, ok, até aí vai. Mas Deus se manifesta de 3 formas. Aí não dá. Porque Deus não se manifesta de 3 formas. Existem 3 pessoas que agem de 3 formas diferentes, embora as 3 sejam a mesma coisa, tenham o mesmo poder, não tem um maior do que o outro, um menor do que o outro, os 3 são iguais, não tem último, não tem primeiro, não tem inferior, não tem maior, o pai não é maior do que o filho, mas peraí Jesus, peraí pastor, Jesus disse que o pai é maior ali, não em questão de poder, não em poder, porque o poder os 3 têm o mesmo, mas é que o pai autoriza, você tem que entender isso aqui, o pai autoriza, o filho cria, o espírito prepara. Mas os 3 têm o mesmo poder, os 3 são onipotentes, os 3 são oniscientes, os 3 são onipresentes. Pastor, não estou entendendo nada. Ora porque é revelação, irmão. Eu gostei, ora você está vendo, ora, é Deus. Então, o que o sabelianismo diz? Ele diz o seguinte, Deus é um, maravilha, está certo até um. Mas Deus se manifesta de 3 formas. Irmão, se Deus se manifesta de 3 formas, então, está assim na Bíblia que Jesus disse, eu vim de mim, vou voltar para mim, e quando eu voltar para mim, eu mesmo vou enviar eu de novo. Ele não disse isso, ele disse, eu vim do meu Pai, vou voltar para o meu Pai, quando eu voltar para o meu Pai, eu e o Pai vamos enviar o Espírito. Então ele diz, espera aí, tem 3 pessoas aqui, não é um que se manifesta em 3, cada um é diferente do outro. Você entende isso aqui? Diga amém. Se de fato Deus se manifesta em 3 pessoas, então por que Jesus disse assim? Eu e o Pai somos um. Se de fato Deus se manifesta em 3 pessoas, então Jesus teria dito assim, eu e eu somos eu. Você entende? Ele fala de uma forma clara, eu e o Pai somos um. Eu vim do meu Pai, eu vou glorificar o meu Pai, nisto o meu Pai é glorificado. Jesus não disse, eu vim glorificar eu mesmo, para que eu volte para mim, e eu envie comigo mesmo o meu outro eu. Não, eu vim para glorificar o meu Pai, nisto meu Pai é glorificado, para que nenhuma das ovelhas que Ele me trouxe, eu as perca. E eu e Ele enviaremos outro Consolador, outro do mesmo tipo, é a mesma essência, é Deus, mas de uma outra forma. Deus está acima de vocês, eu vim para baixo de vocês, junto com vocês, agora vai vir um que vai estar dentro de vocês, mas ainda assim, é igual eu e é igual ele, só muda outro tipo, é o Espírito Santo. Então se você entende isso aqui é fato, ok? Anote isso aí, isso aqui é mais uma outra forma de você guardar. Deus é único e absoluto, composto de 3 pessoas, ok? Eu vou passar algumas coisas aqui rápidas para a gente caminhar para onde eu quero chegar e a gente já terminar, tá bom? Segundo, qual que é a definição da doutrina da Trindade? Põe aí para mim. Se você não anotar isso aqui, tudo bem, assiste de novo, dá uma pausa lá na TV, lá na tela, lá no computador, lá no celular e anota, ok? Mas eu vou ler para você. Se você não der tempo de anotar, meu irmão, não se preocupe, pega depois em casa. Vamos lá, o que é Trindade? Nós adoramos um Deus unido e composto de 3 pessoas que são coexistentes, co-eternos e co-iguais, ou seja, eles existem por si mesmo, nenhum criou o outro, o Pai não criou o Filho não foi criado pelo Pai, o Filho veio do Pai, mas não foi criado pelo Pai, o Pai liberou o Filho, mas o Pai não criou o Filho.
Eu vim do meu pai, mas eu não fui criado pelo meu pai. Eu sou coexistente, eu sempre existi na eternidade com ele. O pai apenas falou: filho, pode aparecer. Mas ele sempre existiu comigo, escondido. Não entendi, pastor. Ora, porque é trindade, é Deus. Sério, se você não matar isso aqui na tua cabeça, essa dúvida agora, qualquer coisa que Deus falar para você do teu futuro, você não vai entender. Isso aqui tem uma intimidade muito grande com o que Deus quer falar sobre o próximo passo da tua vida. Que você tem que ter fé nisso para entender o que Deus vai te falar depois. Eles são coexistentes, coeternos e coiguais. Todos os três são iguais. Mas mesmo assim os três são diferentes. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Pai e o Filho não são o Espírito. Como assim, pastor? Calma, irmão, olha para mim que daqui a pouco eu te explico de uma forma ilustrada, que é o meu último ponto, ok? Olha que interessante isso aqui. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito não é criado. O Pai é onipotente, onisciente, onipresente. O Filho é onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente. Não são três deuses, é um só Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Não são três senhores, é um só Senhor. Você entende isso aqui? Diga amém. Não são três pais, nem três filhos, nem três espíritos. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, um é o Filho, um é o Pai, outro é Deus, três pessoas, mas um só Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Agora vamos lá. O Pai não foi criado, nem o Filho foi criado, mas o Filho veio do Pai. E o Pai e o Filho enviam junto o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem do Pai e do Filho, mas mesmo assim não é o Pai e o Filho. Deu um nó na tua cabeça, irmão? Calma. Vamos chegar no quarto ponto que você vai entender mais. Mesmo assim, o Espírito Santo, ele tem uma personalidade própria. Não entristecer o Espírito Santo. Então você entende isso? Anote aí alguns textos aí que eu quero que... Deixa eu te matar uma pergunta rapidinho aqui. Ok, pastor, se a Trindade existe, por que a Trindade nunca apareceu no Velho Testamento? Ela apareceu, você que não percebeu. A Trindade sempre apareceu de uma forma que nunca foi muito revelada. Entende isso aqui? Olha para mim bem. Por que o Pai nunca falou de uma forma clara que existe a Trindade no Antigo Testamento? Por uma razão simples. Jesus disse: o que eu quero vos dizer agora, vocês não podem suportar. Você lembra disso aqui? Diga amém. Se o Pai falasse claramente no Antigo Testamento que um eram três e três eram um, ia dar um nó na cabeça do povo, mais do que deu nó na tua cabeça. Por quê? Porque o povo vivia no meio de um monte de nação pagã. Maomé não, oh meu Deus, Mamon, e tudo quanto é Mon, e tudo quanto e tudo quanto é Deus, e Deus tal. Aí se Deus vem agora e fala que ele é três e três é um, eles não iam dar conta de suportar. E por isso que Deus no Antigo Testamento o tempo todo ficou falando: eu sou um, além de mim não há outro. Eu sou um, e de fato eu sou um. É um só Deus, uma só, entenda isso, essência, mas três aspectos diferentes da essência. Então o Pai sempre ficou falando o tempo todo: eu sou um. Por quê? Porque eu sei que se eu falar para Moisés que um é três e três é um de uma forma clara, eu tinha falado, eu dei a informação. Eu dei a informação no Antigo Testamento, mas eu não dei a revelação da informação. Você quer ver só? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nesse verso, nesses textos, você já vê a informação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No princípio criou Deus, Pai. O Espírito se movia sobre as águas, e quando o Pai disse haja luz, quem que foi a palavra que saiu da boca de Deus? O Filho, Cristo, Ele criou a luz. Aqui você tem a informação, você não tem a revelação, porque Deus disse: eu sei que se eu te der carne antes da hora, você não dá conta, fica no leite. Não é isso que Hebreus diz? Que a gente tem que sair do leite e ir para o alimento sólido? É a mesma coisa na tua vida. Olha para mim, tem coisa que Deus quer te falar agora sobre você, sobre o que vai acontecer nos próximos 15 anos da tua vida, mas Ele sabe, se eu falar agora, mas eu estou te dando informação, viu? Eu estou te dando um sinal do que eu vou fazer, eu só não te dei a revelação ainda total. Vamos para a gente caminhar aqui. Gênesis 1:26, olha o que a Bíblia diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem que o Pai estava falando façamos? Ele estava falando com o Espírito e com o Filho. Entenda isso aqui, anote isso: Deus nunca esteve sozinho.
Nunca. Deus sempre esteve acompanhado de quem? Dele mesmo. Isso é que é Deus. Na eternidade inteira, o Pai nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve acompanhado de quem? De mim mesmo. Por isso que o Pai não precisa de você para ficar feliz, porque Ele tem Ele mesmo. É você quem precisa dele para ficar feliz. Ok. Trindade é uma eterna sociedade. Anote aí alguns textos no qual você vê a informação no Antigo Testamento da Trindade. O Pai é mencionado em Isaías 63, verso 16, Isaías 64, verso 8. Cristo é mencionado em Jeremias 23, verso 5, em Isaías 9, verso 6. O Espírito Santo é mencionado em Gênesis 1, verso 2 e Isaías 11, verso 2, ok? Agora, a Trindade revelada no Novo Testamento, ela vem de uma forma mais clara. Lembra Mateus 3,16? Jesus está no Jordão, ele se batiza, e aí você vê o Filho na água, os céus se abrem, o Pai fala, e o Espírito Santo desce na forma de uma pomba. Então você vê na mesma cena, no mesmo local, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três de forma diferente. O Espírito Santo descendo, o Filho honrado, glorificado, exaltado, e o Pai declarando. Então você vê eles. Entenda isso aqui. Os três são diferentes, e eu vou caminhar para o meu último e a gente termina. Mas mesmo assim os três são iguais. O Pai é criador, sim ou não? Mas o Filho também é criador. O Espírito também é criador. Ele cria em você uma nova vida. Ele ressuscita você dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três ressuscitaram Jesus. Porque em um texto você vai ler, Jesus ressuscitado pelo Pai, ressuscitado pelo Filho. E em outro texto ele disse, eu dou a minha vida e eu mesmo tomo ela. Eu ressuscito eu mesmo. Quem ressuscitou Jesus? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando um trabalha, os três estão trabalhando, entenda isso. Você nunca, e isso é uma informação importante para você entender sobre como o Espírito Santo vai agir na tua vida. Sempre quando eles começam a trabalhar, o primeiro passo é sempre do Espírito Santo, nunca do Pai. Porque antes do Pai falar, haja luz, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. É a mesma coisa, o Espírito Santo fala com você, para trazer você para Jesus, para que Jesus traga você até o Pai. Ok, dei um nó na tua cabeça, né? Mas anote aí, os três são Deus, os três são criadores, os três têm fonte de vida, os três são soberanos, e os três santificam. Deus te santifica, Jesus te santifica, o Espírito Santo te santifica. Eles têm a mesma obrigação e a mesma função, e ainda assim cada um trabalha de forma diferente. Vamos lá, vou te dar um exemplo. O Pai ama o Filho, o Pai envia o Filho morre por você, aí o Filho sobe e o Filho e o Pai mandam junto o Espírito para morar em você. Cada um faz um trabalho diferente, mas ao mesmo tempo os três fazem a mesma coisa. Os três criam, Gênesis 1, verso 1 e 2. Os três santificam, os três salvam. Pastor, como que três pode fazer o mesmo trabalho e ainda assim cada um ser outro diferente? Irmão, mistério. Você tem só que crer e entender isso. Mas eu vou caminhar já para a gente pegar uma forma mais prática disso aqui. O Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Mas ao mesmo tempo, todos criam, todos salvam, todos santificam, ok? Onde que o Espírito Santo salva? Bom, o Espírito Santo ele salva a sua alma, ele salva o seu dia, ele salva você de dar um tiro na cabeça, ele salva você de ficar deitado em depressão na cama o dia todo, ele salva você de uma notícia ruim, ele salva a tua alma. Jesus, Cristo e o Pai salvam o seu corpo e salvam o seu espírito. Ok? Terceiro, a doutrina aprovada pelas Escrituras, ok? O que isso aqui significa? Isso aqui significa que pela Bíblia você vê que eles existem. Por quê? Porque um dá testemunho do outro. Vamos lá. O Pai testemunha do Filho, Mateus 3, verso 17. O Filho dá testemunho do Pai, João 5, 19. O Filho testemunha do Espírito, João 14, 26. O Espírito Santo testemunha do Filho, João 15, verso 26. Ou seja,
Nessas passagens você vê de uma forma bem clara que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho nem o Pai, mas vem do Pai e vem do Filho. Três são Deus, não são três deuses, é um só Deus, e ainda assim cada um dos três é diferente, é uma unidade composta. Agora, para mim acabar aqui, vamos lá. Anote aí, a doutrina exemplificada. A doutrina exemplificada. Como é que você entende isso aqui através de um exemplo? Eu quero que você olhe bem para mim e entenda isso aqui. Olhe bem para mim. O exemplo que eu vou te dar, ele é ruim e errado. Pastor, se é ruim e errado, por que o senhor vai dar? Porque não tem outro que eu possa dar. Por que é ruim e errado? Porque eu não posso pegar uma coisa criada para explicar o que não foi criado. Eu não consigo pegar algo palpável para explicar o que não é palpável. Eu posso tentar, isso aqui vai te ajudar a entender. Mas ainda assim, eu tenho que tomar cuidado, porque não é a melhor ilustração. Mas eu tenho que usar, porque... irmão, isso aqui está na Bíblia. Deus não tem asa, mas Ele disse, escreve aí, eu guardo você debaixo das minhas penas. Mas peraí, Senhor, o Senhor não tem asa. É porque é o único jeito de eu falar que eu estou tomando conta deles. Antropoformismo, ok? O próprio Deus sabia disso, por isso que Ele mandou, toda a Escritura é escrita, foi registrada por revelação do Espírito Santo. Imagina Deus dizendo para os profetas, escreve aí, que eu estou tomando conta do povo. Como? Ixi, como é que eu vou explicar eu? Escreve aí, com a minha mão poderosa eu arranquei o povo do meio do Egito. Mas o Senhor não tem mão, escreve que é o jeito que eles vão entender. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha para cá, põe para mim uma imagem. Põe aqui. Quero que você entenda isso aqui. Isso aqui você tem o quê? Isso aqui você tem água. Diga bem forte, água. O que é isso aqui? Agora, o que é isso aqui que está saindo? Vapor. Deus, Pai, Deus no seu estado original, Deus é como água. Vamos lá, se eu tentar pegar água e segurar na minha mão e andar com ela até a porta, quando eu chegar na porta vai ter vazado, porque eu não posso segurar. Assim era o Pai no seu estado original, a gente não podia vê-lo, tocá-lo. Deus é Espírito, ok? Mas se eu pegar a mesma água e mudar o estado dela, isso aqui é palpável. Então Deus, Ele se congelou por 33 anos, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, Jesus. Agora eu te pergunto, quando você olha o gelo, você está olhando água sim ou não? E quando você olha a água, você não olha aquilo que você precisa para ter gelo, sim ou não? O que Jesus disse? Quem me vê, vê o Pai. E ninguém vai para a água senão por mim. Agora, se você pegar isso aqui e colocar numa chaleira e esquentar com fogo, o que você vai ter? Você vai ter? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo local, e foram cheios todos, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. É aqui que tem o poder. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Se você pega isso aqui e coloca numa máquina, a máquina se move. Porque o poder mesmo está aqui. Vapor. E é a mesma coisa até hoje. O que você vê hoje? Hoje você tem o Pai sentado no trono, o Filho sentado à tua direita, e até hoje o vapor, o Espírito Santo funcionando aqui embaixo. A propósito, não foi exatamente nesse jeito que ele desceu com um som, como se fosse de um vento impetuoso. Você não consegue ver o vapor, mas consegue ver ele. Você não consegue ver o Espírito Santo, mas você consegue ver ele. Você não consegue ouvir ele, mas consegue ouvir ele. É um som que não é audível na questão de sintonia, melodia, mas é visível, ele é compreensível.
Então, se você entende isso aqui, você entende a Trindade. Você entende que isso aqui se chama H2O. Isso aqui se chama H2O. E isso aqui, se você acha que não, se chama H2O. Agora me diga, qual dos três é H2O? Os três são Pai, Filho e Espírito Santo. Qual dos três é Deus? Os três. Não há forma de você entender o seguinte: a Bíblia diz que a criação, tudo que Deus criou, testifica e glorifica o Senhor. Se você olha água, se você olha gelo, se você olha o vapor, se você entende líquido, sólido, gasoso, você entende Pai, Filho, Espírito Santo. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Agora, vamos lá. Isso aqui é um triângulo, ok? O triângulo é formado por três ângulos diferentes, mas iguais. Diferentes em posição, iguais no formato. Se eu tiro um ângulo, continua sendo um triângulo ou não? Irmão, Deus não pode ser Deus sem o Pai. Deus não pode ser Deus sem o Filho. Deus não pode ser Deus sem o Espírito. Um te cria, o outro te salva, o outro mora em você. Você entende como que Deus faz de uma forma perfeita as coisas dele? E você entende que se você entende isso aqui, você vai entender que os três estão dentro de você. E você nunca fala, eu adoro os três, você fala, eu adoro a Deus. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Meu último exemplo. Todos nós aqui somos três. Você é três, você tem espírito, você tem alma, você tem corpo. Você entende isso aqui? Diga amém. Se eu te chamar para jantar, eu não vou falar, e aí, vocês querem comer? Eu pergunto, você quer comer? Quando você está triste, eu não pergunto, vocês estão tão tristes? Tua alma está triste, teu espírito está triste, teu corpo está triste. Não, eu pergunto, você está triste por quê? Porque se eu falo com um, eu falo com os três. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fez Deus. Você não entendeu isso aqui? Quando você vai cozinhar, você pega as coisas, você compra tudo lá, compra os ingredientes, ok? O que você fala para tua mulher ou para o teu marido? Você fala, a gente vai cozinhar? Ou você fala, eu vou cozinhar? Quem é que cozinha? Teu espírito, tua alma ou teu corpo? Os três. Teu corpo manuseia, tua mente raciocina, teu espírito sente. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o que Deus estava dizendo era simplesmente isso aqui: vamos fazer o homem como nós. O homem vai ter comunhão como nós temos um com o outro. O homem vai ter companhia como nós temos um com o outro. E ainda assim ele nunca vai falar nós, ele vai falar eu. Ok, você não tem. Ele vai falar eu. Irmão, você já teve aquele dia em que você estava perguntando uma coisa para você mesmo, e você mesmo pensou nessa mesma coisa, e aí você mesmo achou a resposta para essa coisa? Não é interessante que as três partes trabalharam, mas mesmo assim quem trabalhou foi um. Isso aqui é Trindade. Isso aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um formando em três. Agora entende isso aqui. Você tem que compreender o fator de que tudo começa com o pontapé inicial do Espírito. Últimos textos que eu vou e eu já acabo já. Os últimos textos. Vamos lá. João 14, verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, Jesus falando, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Olha o que Jesus está dizendo. E quem me ama, o Pai ama ele do jeito que o Pai me ama. Irmão, Deus não te ama só porque Deus te criou, não. Deus te ama se você ama o Filho.
Isso aqui é importante você entender. Se você ama o Filho, o Pai te ama. Jesus falou isso. O Pai me ama, e porque o Pai me ama, quem me ama, o Pai ama ele. Agora, você quer entender, irmão, você quer entender por que você tem que entender que o Pai te ama? Irmão, por que é importante você entender que o Pai te ama? Porque se você entender que o Pai te ama, como Ele ama o Filho, você vai entender que o que Ele fez pelo Filho, Ele vai fazer por você. Ele diz: filho, fica em paz. Se você morrer, eu vou com você até o túmulo. Eu te arranco do túmulo e ainda te dou as chaves do inferno. Ele diz: se você amar o filho, eu te amo igual o filho. Eu arranco você da sepultura. Eu te dou poder, te coloco sobre as regiões celestiais, assentado em Cristo Jesus. Eu faço por você o que eu fizer pelo filho, mas você tem que amar o filho para mim te chamar igual eu amo o filho. E para mim fazer por você igual eu fiz pelo filho, você tem que amar o filho. Mas Jesus disse: o Pai ama você se você me amar e me obedecer. Então não sai por aí dizendo que o Pai te ama. Você me ama e me obedece? Se você me amar e me obedecer, o jeito que o Pai me ama, Ele te ama. Entende isso aqui? Deus é amor, sim ou não? Irmão, se você entender isso aqui, irmão, isso aqui vai te dar, meu irmão. Falando sério, irmão. Curso médio avançado teológico não te ensina isso aqui não. Deus é amor, sim ou não? Deus é eterno, sim ou não? Então Deus sempre precisou de uma coisa para poder amar eterno. Quem que Deus fez para poder amar eternamente? O Filho. Ele não criou o Filho, mas Ele liberou o Filho. Como Ele não criou o Filho, mas Ele liberou o Filho. Bom, se você pegar água e colocar ele numa temperatura, você tem o quê? Uma outra liberação, você tem um outro formato, e você tem o quê? Gelo. Se você mudar, você tem o quê? Vapor. Deus é um amante eterno. Deus é um amante eterno. Eu disse que Deus é um amante? Então Deus precisava de algo eterno para amar. Quem Ele escolheu? O Filho. Ele amou o Filho eternamente. Olha o que Ele fez pelo Filho. Pelo Filho, Ele deixou o Filho morrer, arrancou o Filho da cova, Ele deu vitória para o Filho sobre a morte, e ainda assim, antes do Filho morrer, um dia tentaram pegar o Filho, cercaram o Filho, iam lançar o Filho de um penhasco, iam matar o Filho, e a Bíblia diz que Jesus fugiu do nada. O Pai deu livramento para o Filho do nada. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: quem me ama e me obedece, o Pai ama ele do jeito que Ele me ama. E se o Pai vai te amar do jeito que Ele me ama, o Deus que me deu o livramento de cair na mão dos homens e morrer na hora errada, no lugar errado, é o Deus que vai te impedir de morrer na hora errada, no lugar errado e da forma errada. Você não entendeu isso aqui? O Deus que me deu o livramento de ser apedrejado por eles, e do nada, a Bíblia diz, do nada Jesus desapareceu. Como? É porque o Pai ama o Filho. Quando você entende a forma como Deus ama, você fala: se o Pai fez isso pelo Filho, e eu amo o Filho, então Deus vai fazer por mim tudo o que Ele fez pelo Filho. Entenda isso aqui. Você quer entender o quanto que Deus te ama? Veja tudo que Deus fez por Jesus. Ele vai fazer por você, vírgula por vírgula. Porque quem ama o Filho, o Pai ama Ele, porque Ele ama o Filho. O Pai não te ama de graça não, o Pai te ama se você ama o Filho. Mas, pergunta que eu te faço: você obedece o Filho? Porque Jesus disse: quem me ama e me obedece, o Pai ama como o Pai me ama. O Pai me ama tanto que o Pai, onde eu entrei, o Pai entrou comigo. Eu entrei na morte, o Pai me tirou da morte. Eu entrei numa situação, o Pai entrou comigo. Eu entrei nas águas, o Pai entrou comigo. Irmão, quando você de fato entende que Deus te ama, como Ele ama Jesus, você entende que aonde você entrar, Deus vai entrar com você. Deus vai entrar com você, vai tirar você daquilo. Deus vai passar com você por aquilo. Deus vai trazer vitória para você através daquilo. Deus vai se manifestar na sua vida através daquela situação, porque é a mesma forma como Ele fez com o Filho, vai fazer com você. Agora, entenda isso aqui. Sempre lembre que tudo que Deus for fazer, Deus vai fazer começando pelo Espírito, pelo Espírito. Por isso que eu não tenho nada contra os meus irmãos presbiterianos. Eles ensinam muito bem a palavra, mas eu preciso lembrar eles que eles não podem se esquecer que tudo começa pelo Espírito, e o que eles não conseguem explicar pela letra, Deus explica através da revelação do Espírito. Não é invenção do que não está na Bíblia, mas é o entendimento do que ela diz. Entenda isso aqui. Qual que é o pecado imperdoável? E por que se chama imperdoável? E como que ele acontece? Isso aqui é interessante. Existe um pecado que não tem perdão, você sabe disso. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você esperneie, me perdoa,
falando, não tem perdão, não tem perdão, é imperdoável. Deus disse isso, que é imperdoável. Qual que é esse pecado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Simples, vamos lá. Vamos rapidinho. Acompanha comigo. Mateus 12, verso 31 diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e a blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Simples. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você diz que o que está acontecendo, Deus está fazendo através do poder do diabo. Jesus estava expulsando os demônios de um homem, e aí disseram, este homem expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Ele disse, este tipo de pecado o Pai não vai perdoar, porque vocês estão desrespeitando o Espírito, porque vocês estão dizendo que eu estou trabalhando através de um poder que foi dado pelo diabo. Não quer dizer que ele acha que é do diabo, porque tem gente, ouça aqui, tem gente que acha que o poder de Deus é do diabo, mas ele não está blasfemando, porque esse tipo de pecado é um pecado deliberado, ou seja, ele foi selado. A pessoa disse, o que Deus faz na igreja é através do diabo, é através do diabo, eu não mudo de opinião, é o diabo. Deus fala, porque falou que é meu, isso aí não vai ter perdão, não tem como ir para o céu isso aí. Por quê? Porque ele não entendeu uma coisa, quando você peca contra o Espírito, você está longe de ir para o Pai. Como que funciona a salvação? Simples. Vamos lá, põe para mim aí, João 14, verso 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Irmão, Jesus foi claro, eu levo você para o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Maravilha. Mas Jesus disse uma coisa também interessante, vamos lá, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus está dizendo, olha para mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas para vir para mim, o Pai tem que trazer. Quer ir para o Pai, quer ir para o céu, tem que ser por mim, mas para vir para mim, o Pai tem que trazer você para mim, através do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo convence você do teu pecado, o Espírito Santo traz você para Jesus, Jesus leva você do teu pecado, e aí Jesus leva você para o Pai. Quando você diz que o poder de Jesus é o poder do diabo, você está matando o primeiro passo que vai levar você para o céu, que é o passo do Espírito Santo. Você não vai se subordinar a Ele, você não vai obedecer a Ele. Então, quando uma pessoa, ela diz de uma forma deliberada, ou seja, clara, ela já decidiu que é isso, quando ela diz, esse bando de gente caindo de poder, esse bando de coisa, esses pastores é tudo cheio de demônio, Deus diz, para esse cara não tem salvação. Por quê? Porque ele não vai acreditar em mais nada, porque ele já acreditou na mente dele que eu tenho o que eu tenho por conta do diabo. Tem gente que pensa assim, mas depois é salvo. Por quê? Porque ele não blasfemou. Qual que é a diferença? Quem blasfema disse com 100% de certeza, esse cai, gente vomitando, gente curada, isso aí é poder de demônio. Quando uma pessoa diz isso, Deus está dizendo, esse aí esquece que não tem mais jeito para ele, porque quem vai convencer ele do pecado dele é o Espírito. Ele já está dizendo já que o Espírito é do diabo. Quem aqui nunca viu gente falando ou comentando ou escrevendo na rede social, vendo movimentos de pessoas sendo curadas na igreja, pessoas caindo no chão, manifestam o poder, eles dizem, isso aí é coisa do diabo. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Alguns não, porque alguns acham, mas depois eles têm a revelação e descobrem que aquilo ali é Deus. Agora, termino com isso. Deus disse na Bíblia, para vir para mim tem que vir pelo Filho. Por quê? Porque se você vier diretamente a mim, você morre. Eu sou tão santo, que se você vier para mim, sem ninguém, para te ajudar, o que está em você de mancha, a minha santidade vai repelir contra você e vai atravessar você como uma lâmina. Então, o Pai falando com a Trindade, Filho,
Você tem que lavar eles de sangue para eles virem até mim. Porque quando eu olhar para eles, eu tenho que ver você neles e não eles. Porque se eu ver eles, se eu ver o Teodoro, se eu ver o Manuel, eu mato eles, porque o Manuel, o Teodoro é pecador. Mas quando eu vejo Cristo no Teodoro, quando eu vejo Cristo no Manuel, irmão, vou lhe falar uma coisa que eu quero que você entenda, isso aqui você não vai entender. Deus, quando olha você, Deus não vê você, Deus vê Jesus. Porque se Deus vê você, você está para o inferno, irmão. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. A vida que vivemos, vivemos nele. Cristo significa o ungido. O que é ser cristão? É você ter a unção de Jesus. Então por isso você tem que entender uma coisa. O que faz você ter autoridade para conversar com o Pai? Não é que é o Teodoro, não é que é o Juan, é que é Jesus falando através dele para o próprio Pai. É Deus em mim conversando com Deus fora de mim. Porque é o único jeito do Pai olhar e falar: não vou matar. Então o Pai fala com a Trindade, o Pai fala: filho, mancha eles de sangue, suja eles de sangue, dá um banho neles, deixa eles encharcados de sangue, porque é o único jeito de eles virem até mim. Mas para eles virem até mim, eles têm que passar pelo sangue. Mas para passar pelo sangue, eles têm que acreditar que eles precisam do sangue. Para acreditar que precisa do sangue, aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo vai, convence ele. O Espírito Santo vem, convence você do teu pecado. Ele leva você até o braço de Jesus, ele coloca você no braço de Jesus, e aí Jesus vem com você nos braços até o Pai. Mas isso só acontece quando você entende que o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade a se manifestar. Ele é o primeiro que age. Por que isso é importante? Você está orando para Jesus te curar de uma enfermidade? Primeiro, Ele vai tratar com você no Espírito. Primeiro Ele vai curar você espiritualmente. Você está falando: Jesus, abre a porta para mim, abre a porta para mim. Ele está dizendo: primeiro deixa eu resolver umas coisas que estão tortas internamente dentro de você, porque eu preciso garantir que a primeira parte está resolvida, que é o Espírito. Por isso olhe para mim. Não importa o quanto você ame a palavra de Deus, não importa o quanto você ame a pregação. Pregação traz vida, pregação te traz ânimo para você sair e trabalhar bem. Pregação te traz força para você lutar. O que vai te fazer de fato receber tudo isso é quando você passa por isso, quando você é edificado no Espírito. Quem foi edificado no Espírito, dá um aplauso bem forte para Jesus. Amém?